que aparecem na cabeça das pessoas e as impede de gerar essa renda mensal. Seja muito bem-vindo à nossa aula live de educação financeira. Enquanto as pessoas estão chegando, já vou escrever aqui no meu quadro. Sejam todos muito bem-vindos! Vamos lá, deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar? Resistência financeira. Esse é o nome aqui que eu vou colocar como título dessa aula live de hoje. A minha convidada especial já tá aqui. E aí, Patrícia? Resistência financeira. Vamos lá, como vocês já sabem, né? A gente faz o pagamento da nossa aula live, tá? Enviando aqui para 5 pessoas. Por que as pessoas têm tanta resistência em mudar, hein? Fala aí pra mim, Patrícia. Me fala por que as pessoas têm tanta resistência em mudança. Fala aí pra mim, Patrícia. Já tá pago aqui também. Vamos lá, tô chamando aqui a Patrícia pra gente... Vamos ver aqui, tá entrando. Ei, E aí, Pati? tudo bom? Como é que você tá? Eu estou ótimo, e você? Excelente. Bate aqui. Aê! Aí, Show! esse tema hoje, O tema de hoje é resistência financeira. Por que as pessoas têm tanta resistência à mudança, hein, Patrícia? Já parou para pensar nisso? Já parou para avaliar por que as pessoas... Você sabia que as pessoas, na verdade, elas não têm resistência à mudança? Inclusive, deixa eu pagar mais aqui, tá, Patrícia? Enquanto o pessoal tá aí. Você sabia que as pessoas não têm resistência à mudança, Patrícia? Olha só o que eu tô te falando, tá? Apesar de ser esse o tema da nossa aula live de hoje, as pessoas não têm resistência à mudança. Elas têm resistência a serem mudadas. É diferente. aí sim, hein? Que É tô diferente. acreditando nisso, viu? Achei que elas tivessem realmente uma resistência de entender, de compreender a mudança. Deixa eu pagar aqui também. Peraí. Já paguei aqui. Quem está entrando aí agora, já vai pagando a nossa aula live. Envia para 5 pessoas aí. Já envia para 5 pessoas. Escreve no comentário, pagou. Escreve no comentário, pagou. Ô, Patrícia, você consegue enxergar ali em cima, na minha câmera, o horário da live ou não? Não, não Não consigo. consegue? E agora? Não, pode subir mais. Caramba. Agora E a- sim. Mas aí eu não apareço mais. Então, depois você tem. Exatamente. É o voo 1757, essa live maravilhosa. Beleza, beleza. Mas Agora estou aparecendo aí, Patrícia? Tu tá cortando meu queixo? Estou aparecendo ou tá cortando meu queixo? tá cortando, abaixa, tá na altura do nariz. Então, mas se eu baixar demais, aí não aparece ali. Vamos lá, entre o horário e eu, prefiro eu aparecer. Claro, não tenha dúvidas, né? Com certeza. Mas fala, Marcelo, eu estou muito curiosa, faz algum tempo que eu te conheço, acho que mais ou menos uns 7 meses, e você nunca me falou isso. Me De conta quê? por que que você trabalha com educação financeira? Conta da onde surgiu isso. Boa pergunta, Patrícia. Por que eu trabalho com educação financeira? Bom, na verdade, poucas pessoas falam isso, tá, Patrícia? O que está por trás, o motivo que está por trás de tudo que elas fazem, né? Poucas pessoas falam, né? Tem gente que fala assim, Patrícia, eu quero viajar para a Europa. Mas por quê?
Por algum motivo. Tem outras Uhum. pessoas que falam assim, "Ah, não, eu quero trocar de carro. Mas por quê? Tem algum motivo por trás. Ah, não, Sim. outro fala assim, não, 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 eu quero colocar o meu filho numa escola melhor. Mas por quê? Tem algum motivo por trás. Uhum. Sempre tem um motivo que é o motivador, que é o Sim. impulsionador. Eu vou dizer aqui que é como combustível para que as pessoas atinjam aquilo que elas querem de verdade, tá? Então, no caso de desejo das pessoas que têm de colocar o filho numa escola melhor, quando uma pessoa deseja isso, lá na essência dela, lá de trás, é provável que ela não tenha tido essa oportunidade. E aí Aham. tá muito conectado. Então, assim, ó, só para a gente falar um pouquinho. Os meus desejos e os seus desejos, eles estão muito conectados com a nossa criança interior. Estão conectados com a nossa criança interior. Todos eles, tá? Mesmo os desejos mais caros ou até os mais baratos, eles estão conectados com os nossos desejos da criança interior. E na minha criança interior, eu acho que eu já contei para algumas pessoas, eu vivi um ambiente de escassez. Eu Aham. vivi um ambiente de escassez, de extrema escassez financeira, tá? Extrema escassez financeira. Então, baseado nessa tese que eu estou falando aqui, eu fui uma criança que, por exemplo, tá? Por exemplo, eu não fui criado com o meu pai. Não fui, eu fui criado só com a minha mãe. Minha mãe era o pai e a mãe. No dia dos pais na escola, era ela que ia para o dia dos pais da escola, tá? Quando tinha, por exemplo, sei lá, deixa eu contar algo específico. Quando tinha alguma atividade na sala que era para os pais, eu preparava para a minha mãe. Então, minha Uhum. mãe, ela foi arrimo de família. Então, ela sustentou a família sozinha. Então, ela batia o escanteio e corria para a zaga para cabecear. E é a Uhum. história de muitas mães solteiras, isso, né? É a história de muitas mães guerreiras. Então, lá na minha infância, eu sempre tive sonhos, desejos, que eu não conseguia realizar enquanto criança, enquanto adolescente, e aí eles foram se realizando na vida adulta. Hoje eu entendo que o motivo e a causa principal estão relacionados ao meu passado. Então, respondendo especificamente a tua pergunta, por que que eu trabalho com educação financeira? Mais precisamente, reprogramação financeira, para Uhum. ajudar as pessoas que tiveram dificuldade no ambiente que elas foram criadas, e não necessariamente dificuldade financeira, não, tá? Uhum. Dificuldade de referência, dificuldade de autoimagem, dificuldade de responsabilidades, de se sentir capaz, de se sentir grata por aquilo, porque está tudo conectado com o emocional, tá, Patrícia? Então, por exemplo, quando eu digo assim para as pessoas, eu ajudo pessoas comuns a saírem das dívidas e a gerar uma renda de 5 a 10 mil reais por mês, no mínimo, eu estou dizendo para elas que é completamente possível, desde que ela acredite nela mesma e desde que ela aplique o que eu chamo de um mapa, um método, um passo a passo. E se Uhum. ela entender isso, se a pessoa entender isso de verdade, ela não atinge só 5 a 10 mil reais por mês, tá? Porque ela vai simplesmente colocar mais combustível. E com mais combustível, ela vai voar muito mais alto. Então é por isso que eu trabalho hoje com educação financeira, com reprogramação financeira, para ajudar centenas e, quiçá, milhares de pessoas a sair do vermelho e a gerar uma renda para proporcionar uma condição melhor para a sua própria família. Agora eu quero mandar de volta essa, tá? Essa vai ser bumerangue, essa vai ser bumerangue. Eu sei que você gosta também de trabalhar na área financeira, sobretudo com crianças, no tema alfabetização financeira. E meu motivo eu já te falei. Qual é o teu motivo, Patrícia? Qual é a tua causa? Qual é a causa que você defende e por que que você defende essa causa? Marcelo, eu defendo essa causa porque eu me tornei gestora muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Também sou filha aí de pais separados. Minha mãe também, né, arrimo de família, aquela situação toda, muito parecida à minha história com a tua. Tamo junto. Mas, com a experiência do trabalho, eu fui aprendendo a gerir pessoas e olhar para o ser humano no meio corporativo. E aí me batia uma certa tristeza ao passar dos anos
de ver como as pessoas não trabalham com aquilo que elas gostam, de ver como elas eram insatisfeitas com o salário, como elas reclamavam da empresa, como elas reclamavam dos colegas de trabalho. Bastava algum colega de trabalho bater uma meta, se sobressaía um pouco, a turma toda já falava, pô, aquele lá é puxa-saco do chefe. Então, esse comportamento corporativo ao longo da minha carreira foi me dando uma pressão, sabe? E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. O meu ponto começou aí. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E aí eu fui estudar aonde eu poderia entrar no meio corporativo e entender melhor esse meu sentir, né? Essas minhas experiências. E eu entendi que as pessoas trabalham para sobreviver e muitas são muito infelizes naquilo que fazem. Então, como ter excelentes resultados se uma pessoa é desequilibrada espiritualmente, se ela é desequilibrada no meio familiar em que ela vive, não tem esse suporte, né? Exatamente, Cezinha, isso começa lá na escola, tá? A gente começa a olhar a vida na nossa experiência. Então, assim, eu decidi ajudar as famílias a mudar a foto para que o filme da vida dessas famílias seja melhor. Então, eu decidi trabalhar com as crianças aí nas duas próximas gerações para que elas possam ter liberdade financeira, Marcelo, e principalmente escolher trabalhar com aquilo que gostam, né? A gente passa tanto tempo no trabalho e é tão gostoso quando você descobre a sua missão, quando você está feliz no seu trabalho, é uma delícia. Você passa muito mais que 8 horas, não tem sábado, não tem domingo. Hoje eu estava conversando com um cliente de Sorocaba, um peixão, Marcelo, você não vai acreditar. E ele falou assim, eu posso te ligar por volta mais ou menos das 10? E ele estranhou, eu falei, claro que sim, né? Ah, eu tenho os meus horários de família, de descanso? Óbvio que sim. Mas quando você trabalha com o que gosta, e eu quero que as nossas crianças sejam gestores maravilhosos. É isso. Esse é o meu Então, motivo. É um puta motivo, né, Marcela? é um motivo muito forte, hein? Muito forte mesmo. Então, você tem aí uma missão gigante aí por trás dessa causa, né? Mas a gente estava falando aqui, Patrícia, que as pessoas elas têm dificuldade de mudança, né? Vamos lá, vamos falar aqui o tema principal. Deixa eu já fazer uma enquete aí para o pessoal. Você tem dificuldade de mudança? Coloca eu, tá? Como assim, Marcelo, de mudança? Mudar de endereço, mudar de trabalho, mudar de forma de pensar, mudar relacionamentos. Coloca aí, quem tem dificuldade de gerar mudança, coloca eu, porque a maioria de nós, Patrícia, achamos que mudança é algo ruim, tá? A maioria de nós. Por que que isso acontece? Sempre tem uma raiz por trás disso. Por quê? Porque a maioria de nós, vamos nos incluir nessa lista, acreditamos que mudança gera inseguranças, gera-se instabilidades, gera-se recomeços. Uhum. E na maioria de nós, os recomeços é como se a gente tivesse que fazer tudo de novo. E não necessariamente é uma verdade. Não Não necessariamente. necessariamente é uma verdade. Então, só o contexto é o seguinte: nós não, o que eu penso, tá? E aí você me corrige, vai ser um bate-bola. Tá. Nós não temos nenhuma resistência a mudanças. Nós temos resistência a ser mudados. Ou seja, se algo externo vai gerar mudança, de boa, tranquilo. Como diz meu filho, de boa. Mas se é algo interno que a gente vai ter que mudar, se é um comportamento, se é uma reação, se é uma crença, se é uma programação, se é uma filosofia de vida, se é uma verdade absoluta por trás dessa mudança, se é uma mudança de paradigma, se é uma mudança de conceitos, aí a gente realmente trava assim, tá? E aí quando tem uma dualidade, eu vou apimentar aqui a nossa fala, eu sou de esquerda, eu não vou ser conservador. Eu sou conservador, eu não vou mudar para a direita. Eu sou nordestino,
Não me conecto com sulista. Ah, eu sou sulista, não me conecto. Você sabe que é quando a gente fala de mudança, e eu estou falando aqui de conceitos, vai ter que entrar no tema pré-conceitos. Feitos, com Porque certeza. toda. Porque a gente está falando de mudança financeira, mas eu acredito que financeira é só output, é só consequência, é Aham. só resultado, é só bolinho pronto. O Uhum. bolinho, para ser feito, ele tem que mudar lá antes do forno. É a manteiguinha, é o leitinho, nem sei os ingredientes. É o fermento, é o trigo, é o ovo, é o chocolate, sei lá. E aí Eu sei você quer, fazer bolo, Marcelo. Tô achando, você tá dando a receita certinha aí. Eu acho que a tua esposa só não, pô, esse fim de só semana. não sei a quantidade. Eu só não sei a quantidade. Porque assim, Patrícia, a mudança financeira é igual um bolo, Patrícia. Você só precisa ter a receita e executar a receita. Não tem segredo. Eu nunca fiz um bolo na minha vida. Mas se alguém me passar a receita do bolo, falar a quantidade de ingredientes, o tempo de cura ou de cozimento, sei lá, ou do tempo do forno, ele não vai ficar o melhor dos bolos. Mas vai sair um bolo. E aí Vai. eu vou repetir e ele vai melhorar. E eu vou repetir e ele vai melhorar. Assim é na vida financeira das pessoas. Elas não têm a receita, elas só têm a receita daquilo que elas aprenderam, daquilo que elas foram ensinadas de lá de trás. Então, essa mudança, deixa eu mandar de volta aqui. Você é uma pessoa resistente à mudança, Patrícia? Deixa eu mandar de volta aqui, já contextualizando esse conceito aqui de mudança, tá? Esquerda, conservadorismo, Aham. geográfica, mudança de relacionamentos, mudança de emprego, mudanças, Patrícia. Você é uma pessoa resistente à mudança quando elas vão de encontro aos teus conceitos já formados. Não é fácil de responder essa. Vamos lá, tá contigo. É, mas eu vou contar tudo. Marcelo, não tem como não contar, tem que contar tudo mesmo. Para te responder, eu quero lembrar daquele livro Quem Mexeu do Meu Queijo, lembra? Sim, E é assim, eu comparo, né? Eu acho que você, para mudar, você tem que trazer para sua consciência o que precisa ser mudado, não é só a adaptação do exterior. Né? A gente tem que olhar, e o autodesenvolvimento ele é tão importante, influencia tanto no meio que a gente vive, com as pessoas. E aí, no quem mexeu no meu queijo, o fator, o queijo, é o que você quer mudar, é onde você quer colocar o teu dedinho. Então, assim, quando o queijo ele é muito importante para mim, ele se torna importante, ele vem para a consciência, eu mudo facinho. A partir do momento que ele vem, eu solto. Eu vou lá, solto e mudo. Vou te dar um exemplo. No começo do ano, eu era uma pessoa extremamente mal-humorada pela manhã. Extremamente mal-humorada. E aí eu comecei trabalho que, né, em mim, veio o desejo. Por que, que eu sou mais feliz na parte da tarde? E aí comecei a mudar, comecei a reprogramação e hoje caiu assim uma ficha maravilhosa. Aliás, foi no fim de semana de que eu adoro acordar cedo, que eu sou uma pessoa muito feliz, eu tenho muito prazer. Então, assim, eu sou resistente quando eu não tenho a percepção de que eu precise mudar em alguns pontos. Acho que porque eu tenho abertura de querer me transformar sempre, de querer aprimorar minha versão. Mas, Marcelo, tem uma outra questão também, né? Será que todas as pessoas são assim? Será que as pessoas, como você estava dizendo aí, das crenças, de pertencer lá para a nossa criança interior, né? E será que as pessoas querem continuar nessa zona de conforto, na mesma vidinha, e só são impulsionadas, por exemplo, quando o chefe fala assim, ó, cara, se você não te virar, se tu não correr, não vai ficar na empresa. Você acha que é só pelos fatores internos, externos que elas se movimentam ou ela deve olhar mais para si? Patrícia, eu tenho um conceito
formado sobre esse assunto, que todos nós criamos a nossa realidade. Esse é o conceito que eu tenho. Sim. Nós criamos a nossa realidade, ou co-criamos. Nós criamos a nossa realidade. E aí a realidade, mesmo quando ela é dolorosa, somos nós que criamos. Mesmo quando a realidade é de escassez, somos nós que criamos. Mesmo quando a realidade é de dívida, fomos nós que criamos. Mesmo que a realidade seja de relacionamentos não saudáveis, fomos nós que criamos. E aí eu vou mais fundo, tá? Eu vou um pouquinho além no próximo estágio. O próximo estágio, ele é assim. Além de nós termos criado, é isso que a gente está vivendo hoje, a gente tem a opção de tolerar ou não. Só que muitos de nós, além de criarmos, toleramos. Uma coisa é, caramba, eu não sabia que eu tinha criado isso. Eu criei esse chefe? Não. Eu criei esse ambiente profissional? Não, não fui eu que criei. Eu criei o emprego que eu estou agora, a empresa que eu estou agora, o cliente que eu tenho hoje. Patrícia, eu aprendi uma coisa. Hoje, só para você ter pegando um exemplo claro, tá? Eu demito clientes. Que isso, Marcelo? Demite clientes? A gente não vive numa época em que o cliente é rei? Não, 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 não. Se o que ele espera de mim não é o que eu me proponho a realizar, eu demito o cliente na boa e com um bom relacionamento, dizendo, eu acredito que o que você precisa não é o que eu tenho para te oferecer, então você pode buscar esse serviço em outro lugar. Eu não vou tolerar um cliente mal educado, não vou tolerar um cliente agressivo, não vou, mas Marcelo, a academia diz que a gente tem que tratar o cliente. Sim, eu concordo. Tratar o cliente da melhor maneira, mas eu não posso tolerar aquilo que porventura eu tenha criado. Então, hoje em dia, isso serve para tudo. Eu dei o exemplo do cliente, tá? Mas serve para o peso, serve para o chefe, serve para o namorado, serve para o marido, para a esposa, serve para o amigo, a vizinha, serve para tudo, tá? Então, ou eu criei, ou eu tolero. Ponto. Isso é um conceito que eu tenho. Bom, se eu criei isso, e se eu tolero, ou eu tolero, eu estou dizendo, isso é muito profundo, tá? Eu estou dizendo que a dívida que a pessoa tem, ou ela criou, ou ela tolera. Eu estou dizendo, mas Marcelo, não é não, Marcelo. Foi aspectos externos. Foi pandemia, foi coronavírus, foi economia. Beleza. Eles são motivos plausíveis. Sim. Só que quando você diz isso, você está dizendo o seguinte, que ok, eles provocaram. Mas qual vai ser a minha reação? Porque se eu não criei, eu também não vou tolerar. Então, se eu não vou tolerar, o que eu preciso fazer diferente do que todo mundo está fazendo para não tolerar isso, pelo menos não por muito tempo. Então, assim, Patrícia, eu vou conceitualizar, nem sei se existe essa palavra, contextualizar e dando um conceito, tá? As pessoas não sabem o que querem. Ponto. Não sabem. Eu faço nos treinamentos, nas mentorias, nas imersões, Patrícia, eu faço uma pergunta assim, ó. É a primeira pergunta que eu faço, que eu abro, inclusive, nos treinamentos, nas imersões. Quem me conhece pela primeira vez, eu pergunto assim, quem daqui dessa sala, ou quem daqui desse Zoom, quem é que gostaria de ter mais dinheiro? E aí as pessoas levantam as mãos, a grande maioria. Aí o que eu faço? Eu tiro uma moeda de 10 centavos do meu bolso. Eu falo aqui, ó, para você que quer mais dinheiro. Peraí, 10 centavos. Para você que quer mais dinheiro. Tá aqui. Você não disse que queria mais dinheiro? Disse. Então você já tem mais dinheiro. Não, mas eu não quero 10 centavos. Então você não sabe o que você quer. Porque se você soubesse o que você quer, ou você já teria, ou estaria no caminho de alcançar aquilo. Porque assim, Patrícia, nós somos dotados de poderes extraordinários, tá? De poderes extraordinários. Inclusive, a gente pode usar contra nós ou a favor esses poderes que a gente tem. A gente pode usar ou contra ou a favor. A maioria das pessoas usam contra elas. Porque existem princípios. Vou pegar um exemplo mais uma vez do bolo. Existem princípios.
Você sabe uma pessoa que quer ajudar outra pessoa, Patrícia, mas ela não se ajuda? É mais ou menos dizer assim, só tem um paraquedas, vamos pular, vou te dar e aí o avião vai cair. Não dá. É a máscara, é a filosofia do avião. Máscaras de ar. Então, você primeiro se ajuda e depois você ajuda o outro. O mestre dos mestres já tinha ensinado isso. Ame o próximo como? A ti mesmo. Caramba, isso já tem milênios isso, milênios. Então, Patrícia, como é que uma pessoa pode ter conceitos e serem transformados se ela é uma pessoa resistente? O que é ser uma pessoa resistente aí, na tua opinião? A gente está falando de grana aqui, de dinheiro, tá? Mas o que é ser uma pessoa resistente? E depois da tua fala, eu quero dar uma réplica desse tema também. Fala para mim aí, qual que é o teu entendimento nesse ponto? Eu acho que uma pessoa resistente, Marcelo, é aquela que ela não quer olhar, ela age como um espelho, ela não quer, prefere olhar para todo mundo menos para ela mesma. Né? Então, eu tenho tempo para resolver todos os problemas da minha família, todos os problemas da minha empresa, mas para fugir de mim mesmo. Então, eu acho que a pessoa resistente, ela precisa buscar o autoconhecimento e ela fica trabalhando no mesmo passo, repetindo padrões, mas com esperança de que vá mudar alguma coisa no futuro. Então eu Você falo está me que dizendo que a pessoa está colocando chocolate no bolo e quer ele de morango? É isso que você está falando? eu acho que sim. Acho que é Ela está exatamente. fazendo coisas iguais, esperando coisas diferentes? É isso mesmo que você está falando? Ela tá ali parada, ó, é assim, Marcelo, ela tem quedas, porque a gente cair, a gente falhar, não tem problema nenhum, é aprendizado. Mas ela tá com 8 quedas e ela tá dizendo assim, eu posso cair 10 vezes, mas eu vou continuar fazendo desta forma. Ela não consegue ampliar o olhar, né? Ela tá infeliz com a cena do filme da vida dela, onde ela é a protagonista, onde ela cria a realidade, como você diz, né? Garota do papel principal, o galã, e tá lá fazendo as mesmas coisas, falando, nossa, mas o dia que eu ganhar X mil reais, mas o dia que, entendeu? O dia, por isso que eu não gosto da palavra esperança, Marcelo. A esperança, ela é muito positiva para muita gente. Eu prefiro substituir a esperança por confiança, tá? Eu acho que você tem que confiar em você tem, em primeiro lugar, confiar em Deus, e colocar uma diretriz e falar assim, o que eu tenho, o que eu não estou vendo em mim? Para de olhar o outro, né? Para de olhar o outro. O que eu não estou vendo na minha vida que está desse jeito? Então, para mim, a pessoa que é resistente, ela fica só focada ali naqueles problemas e não sai e fica esperando resultados bem diferentes. Ou seria mais ou menos dizer o seguinte: ou a pessoa muda pelo amor, ou ela muda pela dor? Totalmente. Seria Aliás, dizer isso? Aliás, eu fico perguntando para as pessoas, o que você já aprendeu por amor, né? Porque a grande maioria das pessoas do meu relacionamento, quando eu pergunto isso, elas falam, não, eu aprendo pela dor. Por quê? Né? Por Cara, quê? Gosta de sofrer? Ou é talvez porque, na verdade, o Patrícia, aí quando a pessoa muda pela dor, na verdade, ela não está agindo, ela está reagindo. reagindo. Então, Exatamente. há uma diferença enorme entre ação e reação. A ação depende de você, a reação depende dos outros. Sim. Mudança pelo amor depende de você. Mudança pela dor, você está terceirizando a sua vida. Está terceirizando o seu tempo. Você está terceirizando a importância que as coisas têm para você. Você já ouviu falar, Patrícia, que as pessoas têm dificuldade em mudar? E eu estava fazendo uma leitura esses dias em um livro chamado Ative o Seu Cérebro. Um livro É. maravilhoso. E ele fala, inclusive, não é uma coisa do livro, tá? A escritora simplesmente comenta um ponto importante sobre as fases da morte. Ela fala uma coisa importantíssima. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. As fases da morte.
Não sei se você já ouviu falar. E ela fala que a morte tem 5 fases. 5 fases. E tem tudo a ver com esse tema aqui, resistência financeira, tá? A primeira fase da morte é a negação. Não, não tô mal, não tô doente, não preciso de ajuda, não tô em estado terminal, não preciso do médico, não preciso do remédio, as doenças não existem. A primeira fase é a pessoa negar. Interessante, tá? Que isso conecta muito com a vida financeira, tá? Não preciso de ajuda, não preciso sair do vermelho, já tenho educação financeira, não preciso de nenhuma orientação, de nenhum método, de nenhum mapa, de nenhum mentor, não preciso de ninguém para me ajudar. Eu sou capaz de mudar sozinho. Isso é a fase da morte, fase da mudança. A segunda coisa é que a segunda fase é a raiva. É que a pessoa fica com raiva. Olha só, com raiva. E eu vou sempre conectar isso aqui, tá? Parece mórbido, mas não é. Eu vou conectar isso com resistência financeira, tá? Com esse tema que a gente está batendo papo aqui. Por que as pessoas ficam com raiva? Porque fugiu do seu controle. E quando foge do seu controle, naturalmente a gente reage àquilo que a gente estava falando de mudança pelo amor ou mudança pela dor. Então, raiva é uma reação a um ato sofrido, ou vivido, ou experimentado. E eu vou repetir. Raiva é um ato vivido, sofrido ou experimentado, mas não é uma ação, é uma reação. Por exemplo, no trânsito, quando alguém te tranca, você tem 2 opções: deixar o cara ir embora ou ficar feito um louco, batendo papo, colocando para ele um gesto obsceno e ficar feito um maluco, querendo também trancar. Isso é reação. E pode ter uma reação positiva ou uma reação negativa. Então, raiva, ela é positiva no sentido de gerar mudanças drásticas no teu comportamento, não no outro. Não no outro. Olha só. Então, a raiva, conectando com a vida financeira, ela seria assim, Patrícia. Estou com raiva da minha situação. Estou com raiva do meu estágio. Estou com raiva da minha escassez. Estou com raiva do momento. Tá bom. E depois da raiva, o que é que você faz? No estágio da morte, a terceira fase é a barganha. Tá, mas o que eu ganho com isso? Tá, mas o que eu... Barganha com a morte? É verdade. São 5 fases. A terceira é a barganha. Mas o que, que eu ganho com isso? O que, que eu perco com isso? E se eu não quiser cooperar com você, com o médico? E se eu não quiser cooperar com o tratamento? E se eu não quiser cooperar com essa mudança? E se eu quiser continuar do jeito que eu tô? Imagina a pessoa vai no médico e o médico fala assim, ó, se você continuar fumando, você vai morrer. E a pessoa fala assim, tá bom, então eu vou barganhar. Quanto tempo, doutor, eu vivo se eu continuar fumando? Aí ele vai dizer assim, talvez 6 meses. Isso é barganha, tá? Isso é barganha. Então é mais ou menos dizer assim, quanto tempo eu tenho de sobrevivência na minha vida financeira no estágio que está agora? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Coloca tá sim nos comentários e senta o dedo desse coraçãozinho aí, tá? Se tá fazendo sentido para vocês isso. Então tá fazendo sentido. Olha só, esse quarto estágio, Patrícia, é nas fases da morte. É a depressão. É você, o mundo. Aí o mundo cai. Aí o mundo cai, fica tudo cinza e não faz mais sentido as coisas. Não faz mais sentido levantar, não faz mais sentido se conectar, não faz mais sentido aprender, não faz mais sentido mudança, não faz mais sentido. Esse é perigoso, mas existe a quinta fase. E a quinta fase é a aceitação. Eu aceito que eu preciso de tratamento, eu aceito que eu preciso de mudança, eu aceito que eu vou procurar ajuda e eu aceito que eu não preciso morrer para aprender. Eu aceito que eu realmente vou buscar orientação e vou buscar ajuda. É forte esses termos, Patrícia, porque muita gente só vai entender quando a gente conectar com coisas fortes, porque grande parte das pessoas só vão mudar pela dor, Patrícia. Só, vamos aproveitar e vamos falar dos níveis neurológicos disso que você está falando? Vamos fazer uma comparação numa frase lá na lousa? Top? Vamos sim, claro. Show de bola. Essa frase eu acho que vai resumir bastante isso que você falou. Tá. Eu não posso fazer, pode colocar embaixo, fazer isto
isto aqui. Vamos entender o que essa linguagem... Vamos fazer uma correlação com isso que você acabou de falar, tá? O eu é a Tá, identidade. É a tá. identidade, é a missão, é a ciência de quem você é no mundo e na situação. O não posso, Marcelo, simplesmente são as crenças. Sim. Minha identidade, minhas crenças e valores. E o que é o fazer? Fazer são as nossas capacidades, as nossas habilidades. Ou seja, é quando o fazer é dar uma direção, né? É uma estratégia para aquela ação. Isto é o comportamento. Então, eu não Uhum, posso fazer isto, é o meu comportamento em relação àquilo que eu tenho que fazer. São as ações e reações que você falou, tá? uhum. E aqui? Aqui é o ambiente. E aí, então a gente tem a identidade, crenças e valores, capacidades, habilidades, o comportamento, como a gente reage de acordo com aquilo que a gente tem que mudar e principalmente o ambiente. Aí o ambiente, as pessoas ficam muito preocupadas com relação a onde elas estão e quem está vendo, né? Que é quando ela tem algum espectador. Ela tem alguém observando, um chefe, o marido, a esposa, o filho. Mas eu te pergunto, o ambiente não pode ser aqui? Não pode ser aqui? Né? Para que deixar a sua vida na mão do outro? Para que ser pelador? Voltando a bola. Então, se a gente tem essa linguagem, se a gente entende o que acontece no nosso cérebro, e reconhece que é preciso fazer alguma coisa para mudar, e que lindo que a gente possa se adaptar às mudanças, que é difícil, para muitos é difícil, para outros é mais fácil, mas que lindo a gente poder chegar e falar assim, caraca, eu mudei. Dá muito prazer, Marcelo. A dopamina sobe assim, ó, né? Então, reconhece a tua identidade em primeiro lugar. Eu falo, cuida da sua vida, do seu eu. Deixa que o outro veio para cuidar dele, né? A outra pessoa, lógico que a gente está junto, a gente adora, mas você disse aí, como é que eu ajudo o meu próximo, como é que eu amo o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Então, tem aí uma certa hipocrisia. Vamos ser mais verdadeiro? Vamos fazer essa proposta de ser mais verdadeiro, Marcelo? E parar de fuxicar na vida dos outros? O que você acha? Eu acho que isso é extraordinário, porque tem muito a ver, Patrícia. Eu gosto sempre de contar histórias, analogias, conceitos, sabe? Sabe que a mudança, a transformação que as pessoas tanto querem, na verdade elas não querem, Patrícia. Não. Elas não. O Não, que elas querem, não. Marcelo? O que o povo quer? Fala sério. Elas não querem, Patrícia, não quer. Ó, fazer só um teste. Tem 8 pessoas vendo a gente aqui. Quem quer sair do momento, do estágio, da condição que você está, gera mudanças? Coloca eu no comentário. Olha só quantas vão colocar eu, tá? Só para você saber. Só para você saber. As pessoas, na verdade, elas não querem, Patrícia, gerar mudança. Elas não querem gerar transformação. Elas não querem pagar o preço necessário. Elas não querem se transformar aqui primeiro. Mas, Elas só querem. se elas não querem se transformar, se elas não querem se transformar, como é que elas vão lidar com os vilões financeiros? Conta isso para Então, olha só. Olha só, por exemplo, tá? Vou falar dos vilões. Mas, por exemplo, imagina que nós somos lagartas e queremos nos transformar numa borboleta. Nós queremos voar.
Nós queremos a metamorfose, queremos essa transformação, queremos sim. Aí você imagina um lagarto que ele não consegue quebrar o casulo. Ele não consegue quebrar o casulo dele. Não consegue, Patrícia. Não consegue agir, não consegue reagir, não consegue mudança, não, ainda está no nível da resistência, ainda está no nível do questionamento, ainda está no nível da barganha, ainda está no nível da identidade, da crença e da habilidade conturbada dentro da cabeça dele. E aí o lagarto, a lagarta, quer uma ajuda de um fator externo. Então vai eu ou Patrícia lá ajudar o lagarto, a lagarta. E a gente vai quebrar o casulo. Ou não. Vou E aí a não. gente vai lá, é uma hipótese, é uma hipótese. E a gente vai lá e quebra o casulo. Uhum. Se a gente quebrar o casulo para ajudar esse lagarto, essa lagarta aí, não sei se é lagarto ou lagarto, depende de quem está assistindo a gente, e a Uhum. gente vai quebrar esse casulo, a gente fala assim, caramba, eu vou ajudá-lo a sair desse casulo. Sabe o que vai acontecer? Conta pra mim, o que vai acontecer? Ela não vai voar. Não. Porque o que faria ela voar era fortalecer as suas asas, quebrando aquele casulo. Uhum. Então as pessoas querem que alguém de fora venha quebrar o casulo para que ela consiga voar. Só que o que vai fazer ela voar é a dificuldade que ela está atravessando e o Uhum. preço que ela vai ter que pagar. A exposição, a vulnerabilidade, o pedido de ajuda, não no sentido de alguém quebrar casulo, mas de mostrar o caminho. O que a Uhum. gente quer é que o outro faça o que a gente tem que fazer. Você sabia que nem Deus vai fazer o que a gente tem que fazer? Não Uhum. vai. É. Deus realiza milagres. Ele É. faz o impossível. Possível não. Mas não faz. Não, 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 não. Você sabe quando alguém diz assim, ai, meu casamento tá destruído, vou pedir a Deus para restaurar. Não, é você que foi incompetente no teu casamento. Ai, o Uhum. meu filho, a minha mulher, a minha empresa, Deus me ajuda. Deus vai dizer assim, não, eu vou te dar competência. E aí, com a tua competência, você vai corrigir as coisas aí. Eu não vou quebrar o teu casulo, senão você não vai conseguir voar. E aí eu me lembro da história do mestre sábio e do menino aprendiz. O menino É. aprendiz queria a riqueza do mestre sábio. E aí o mestre sábio marcou com ele um horário. E aí É. tá bem conectado com esses vilões que você pediu para eu falar, tá? Ó, É. faz o seguinte, aparece na frente da minha casa amanhã às 4 horas da manhã. Não, não, não. 3 horas da manhã. Aí ele falou, 4 ou 3? Ele falou, 3 é melhor. Ele falou, tem algum mistério nesse horário? Ele falou, não. Aparece lá às 3 da manhã, na frente da minha casa. Você não quer aprender o que eu sei? Sim, eu quero aprender o que o senhor sabe. Então apareça na minha casa amanhã às 3 horas da manhã. Primeiro filtro, para saber se ele estava disposto a pagar o preço. O Uhum. jovem apareceu lá, faltando 5 minutos para as 3, o jovem apareceu lá. O sábio já estava lá há 1 hora. E aí o jovem disse assim, mas por que tão cedo? De madrugada, ele falou assim, não, é só um teste, é só um filtro para saber se você está disposto a pagar o preço necessário que tem que ser pago. Se você quer realmente mudança, se você quer realmente vencer a resistência. Ele falou, tá, tudo bem. E ele falou assim, ó, eu moro nesse lugar maravilhoso. Você está vendo aquela lua linda? Tô vendo. Então nós vamos entrar no mar agora. Entrar no mar, 3 horas da manhã? É, entrar no mar às 3 horas da manhã. Não, mas eu não vou entrar no mar, não trouxe roupa para isso, não trouxe toalha, tá muito cedo, tá de madrugada, não vou entrar no mar. E ele falou assim, então tá bom, eu vou voltar para minha casa e você volta para a sua. Ele falou, não, não, tá bom, então eu vou entrar no mar. Eles entraram no mar e eles estavam com a água pelo tornozelo. E aí o mestre sábio disse, não, vamos mais para dentro. Aí as águas chegaram nos joelhos. E o mestre sábio disse, não, vamos mais para dentro. As águas chegaram na cintura. E o mestre sábio falou, vamos mais para fundo. E ele falou, nossa, mas está ficando fundo. Ele falou, é. E as águas estavam dando pelos lombos aqui, pelos ombros. Vamos mais para fundo. E aí as águas já cobriam eles e eles estavam boiando. O mestre sábio pegou a cabeça daquele jovem e afundou debaixo d'água. Aquele jovem começou a se debater, Patrícia, se debater, se debater, se debater, e o mestre sábio segurou a cabeça dele por longos 2 minutos.
Longos 2 minutos. Aham. Aquele jovem saiu desesperado, agressivo, violento e perguntou se ele queria matá-lo, o que estava fazendo. E aí o mestre sábio puxou ele para a beira da água e disse: no dia que você quiser vencer os teus vilões interiores, no dia em que você estiver disposto a pagar o preço que você pagou para tentar sobreviver, você consegue qualquer coisa que você quiser. Então os vilões estão dentro de nós. E a vida vai nos testar. Se é 3 da madrugada, se é entrar na água fria, se é ir mais fundo, se é pedir ajuda. Aí os vilões, cada um tem um, tá, Patrícia? Alguns vilões é um medo, outros o vilão é não sei, outros o vilão é muito longe, outros o vilão é tô cansado, outros o vilão é não confio em mim, outros o vilão é me sinto inseguro. E tem vários vilões que a gente pode categorizar aqui, dezenas e dezenas e dezenas de vilões da vida financeira. Mas no dia que você, eu e todo mundo que está nos ouvindo, parar de pedir que os outros quebrem o casulo, parar de pedir que o mestre sábio deixe uma cartinha para a gente, ao invés de nos ensinar com um exemplo prático, no dia que eu entender e que todos nós entendemos a profundidade disso, não tem dificuldade em mudança. Não. Não tem dificuldade, não tem resistência financeira. Não tem, porque fazer quando tudo está certo é muito fácil. Mas fazer quando tudo está dando errado e continuar fazendo, Outra... poucos que vão fazer isso. É uma diferença gigante, para concluir, tá, Patrícia? Há uma diferença gigante entre persistência e teimosia. Gigante. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Teimosia é o exemplo que você deu. Fazer igual, 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 1 milhão de vezes. Resistência é fazer 1 milhão de vezes também, só que de forma diferente. Uhum. Entendeu? Se a gente quer voar, ser a borboleta, se a gente quer a sabedoria do mestre sábio, eu não sei quantos estão dispostos a pagar o preço necessário para simplesmente ver a vida financeira se transformar. Sim, principalmente com aquele querido chamado cartão de crédito. Você sabe que eu pesquisando nos Estados Unidos, né, a educação financeira, né, lá eles têm uma coisa que eu achei fantástica. Embora meio dinossauro, mas funciona muito. Eles têm uma etiquetinha que imprimem em vários locais, não sei se você já ouviu falar isso, e colam no cartão dos adolescentes, dizendo para ele ler antes de usar o cartão. Primeira coisa, leia antes de usar o cartão. Segundo, é extremamente necessário. Então, o cara já leu o segundo item. No terceiro, no próximo mês você tem dinheiro para pagar essa fatura? Cara, é muito interessante. Então, as etiquetinhas vão na carteira, no cartão. Aqui a gente não tem, Marcelo. O cartão de crédito é muito vilão. Uhum. Mas será que... Ô, Patrícia, teve uma vez, você me lembrou de um fato aqui que aconteceu em janeiro. Ah, Janeiro não, em fevereiro, estava dando uma palestra beneficente aqui em Recife, e as pessoas tinham que levar 2 quilos de alimento para essa palestra beneficente, né? Ou levar R$ 10. Era ou 2 quilos de alimento ou R$ 10, né? Era uma palestra beneficente. E aí uma pessoa não tinha levado o alimento e ela também estava sem o dinheiro para entrar. E aí a menina da recepção foi lá me consultar, né? Falou assim, eu queria saber se a pessoa pode entrar, ela está sem o dinheiro e ela está sem o alimento. Eu falei, a palestra não é beneficente? Ela falou, é. Ela então falou, então eu não vou deixar ele entrar. Eu falei, não, eu vou repetir para você entender. A palestra é beneficente. Aí ela, então, não vou deixar ele entrar. Eu falei, não, eu vou repetir para você entender. Se a palestra é beneficente e ele está sem dinheiro,
provavelmente ele deve ter o cartão de crédito estourado, provavelmente ele está com a conta no negativo, provavelmente ele está sem R$ 10 no bolso. Quando eu digo beneficente, não só para ajudar quem está com fome o alimento, mas também para ajudar pessoas que estão procurando ajuda. Ela, entendi. Com certeza. E aí o fato que aconteceu, Patrícia, nessa palestra, é que uma pessoa chegou e falou assim, já vou dizendo, tá? Eu perguntei, quem aqui tem problema com cartão de crédito? Aí mais da metade da sala levantou a mão, tal, né? Aí eu falei assim, vamos fazer uma dinâmica aqui. Pega o teu cartão de crédito, pega o teu cartão de crédito e levanta ele assim, levanta ele assim. Vou fazer propaganda aqui não. Aí levanta ele assim. E aí Aí teve muita gente que falou assim, eu não vou nem levantar, porque eu não tenho mais e tal. Aí teve uma pessoa que falou assim, cartão de crédito é coisa do diabo, é coisa do capeta. Aí eu falei assim, Patrícia, olha o nome que tem escrito aí no teu cartão. E a pessoa leu assim, no meu tem escrito, né? Marcelo Pedrosa. Eu falei, tá vendo que não é do capeta? É seu. Não coloca a culpa nele, não. Essa culpa não é dele. Ele pode ter outra, mas essa não é dele. Então as pessoas elas têm essa dificuldade de não assumir a responsabilidade, Patrícia. Mas não eu quero te fazer um pedido. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre que nós somos programados para uma esteira de consumo, né? Eu quero te pedir para fazer um dia uma live falando que você fale sobre esse assunto, porque as pessoas não têm conseguido adiar a gratificação, Marcelo. Às vezes não tem o merecimento, mas ela quer se gratificar. Ela não fez o que ela tinha que fazer e ainda assim ela quer se gratificar. Então eu acho esse assunto super importante, quero dar essa sugestão para você, meu mentor querido, que eu sei que vai dar um show sobre esse assunto. Que Vamos tal? falar ele na próxima semana? O que você acha? A gente deixar agendado. Próxima segunda-feira, 17h57. Vamos deixar 17. agendado nesse tema. Esse tema é muito legal, Patrícia. Vamos falar O que você sobre acha? consumo. Fechou? Vamos falar? Vamos. Vou colocar aqui na minha agenda já, tá? Patrícia, a gente está indo para a reta final. Queria te agradecer aí. Eu curti pra caramba. Quero deixar aí os minutos finais aí com você. Quero deixar de presente para as pessoas o meu treinamento Caixa Rápido, está lá na bio. Quero deixar de presente para as pessoas. É um presente beneficente, tá? Uhum. É um mini curso beneficente e o nome dele é Caixa Rápido. Para quem quer gerar dinheiro rápido, e aí você ainda vai estar, inclusive, ajudando pessoas a se alimentar. Então tem um valor extremamente simbólico, se eu não me engano é 5 ou 10 reais, só para ajudar. E aí você vai estar se ajudando e ajudando também outras pessoas. Quero deixar de presente aí para quem assistiu a gente até agora, e deixar contigo aí as considerações finais, expressar a gratidão, aprendi demais, é muito bom trocar essa ideia contigo, Patrícia. Eu quero dizer o seguinte, Marcelo, rapidamente. Nós tivemos 2 crianças na live e o meu coração tá bombando. As crianças são muito especiais na nossa vida. Estou muito feliz porque a gente tem muita coisa para fazer por várias gerações, né? Não só pelas crianças, mas pelos adultos, pela terceira idade, pela melhor idade, que é show também. Quero deixar um beijão para todo mundo. Desejar uma ótima semana, um ótimo mês. E é isso, mensagem final. Gratidão. Obrigado, gratidão, Patrícia. Um abração, fica com Deus e que a gente possa, sim, vencer a resistência e gerar transformação. Tamo junto. Tchau, tchau. Dá um sorriso aí, Patrícia, para ficar no a nossa tela aqui, vai ficar essa desse sorriso aqui, ó.